as strong as a lion. Tadjahal, e aí gente, tudo bem? Juanin para mais um vídeo. O assunto do vídeo de hoje vai ser sobre o chinês, o maior desafio para mim, lá em Taiwan. Gente, eu não sei se eu tô olhando certo. É que eu troquei de celular. Cadê a câmera? Ah, é essa daqui. Tava olhando pro lugar errado, desculpa. Recapitulando, há 2 vídeos atrás eu falei pra vocês como foi a minha chegada lá em Taiwan. E o desespero de ver as pessoas falando em chinês, realmente conversando. E eu imaginar, meu Deus do céu, nunca vou aprender isso. E realmente, tipo assim, foi muito difícil. Os primeiros dias eu fiquei boiando, como eu já falei também no vídeo passado, que eu só sabia falar uma frase durante uma semana. Eu acho que foi até um pouco mais de uma semana. Eu falava sempre a mesma coisa. E eu não conseguia assimilar no começo nada do que eu ouvia, do que eu ia falar. Porque, pra quem não sabe, o idioma chinês ele tem 4 tons. Ou seja, uma palavra tem 4 tons diferentes e cada tom tem um significado. Então isso que era o mais difícil, mais desafiador para mim, para conseguir pronunciar direito e expressar o que realmente eu queria falar e passar para as pessoas. Desafio número 1, eu acho que o principal para mim foi a comunicação com a minha host family em Taiwan, porque eles não falavam nada de inglês praticamente. A minha família lá em Taiwan era composta por 4 pessoas, que era o pai, a mãe, 2 irmãos. Só que quando eu fui para Taiwan, um dos filhos, que era a menina, ela foi pro Brasil, só que ela não foi para minha casa, ela foi para Santos. E o menino mais velho, que era o meu irmão, que era o único filho deles que ficou lá, ele fazia faculdade em outra cidade, então ele quase nunca estava em casa, era sempre só final de semana, e olha lá, nem todos os finais de semana ele vinha pra casa. E assim, ele falava inglês, mas ele falava bem pouco de inglês, e às vezes era bem difícil entender. Plus, eu também não era o expert em inglês na época, né? Eu tava realmente aprendendo. Eu comecei a estudar inglês para ir para Taiwan. Então, o maior desafio era esse, conversar dentro da minha casa com a minha própria host family. Eu lembro que era bem frustrante no começo eu chegar da escola e eu querer conversar com eles, contar como foi o meu dia. Eles perguntavam pra mim, assim, depois de um tempo eu começava a assimilar o que eles falavam comigo, mas eu não conseguia responder. E aí eu ficava, meu Deus, cara, eu quero muito conversar com eles, sabe? Eu quero muito me expressar, e é horrível quando você tá num lugar, você quer falar o básico e você não consegue se expressar. O começo era Tudo por celular, então eu estava 24 horas com o celular em casa, e também os meus pais de lá, de Taiwan. Então assim, tudo que eu queria falar era Google Tradutor. E aí vem o problema, que o Google Tradutor, ele não traduz tudo corretamente. Quando você está aprendendo um novo idioma, você tem que tomar muito cuidado na hora de usar o Google Tradutor, porque dependendo da maneira que você escreve, ele não dá o significado que você deseja. Eu ainda usava do inglês para o chinês. Eu não usava do português para o chinês, porque se eu usasse do português para o chinês, Aí que fedia a merda toda. os meus pais conversavam comigo também, e assim, tudo que eu queria falar, eles falavam coisas básicas, tipo, tá com fome, fazia gesto, eu entendia. Gente, a comunicação corporal é muito importante. É uma coisa, assim, incrivelmente importante, e foi aí que eu consegui perceber que a gente fala muito mais até com o corpo do que verbalmente falando. Foram uns bons 2 meses na minha casa eu tentando me comunicar. Na escola era mais fácil pelo fato dos outros estudantes, muitos deles falarem inglês. Então assim, eu conversava em inglês com muita gente. E também, quando eu tinha alguma aula que o professor não conseguia se comunicar em inglês comigo, sempre tinha alguém da sala, da turma, que poderia falar inglês e sentava do meu lado e me ajudava com tradução e tudo mais. Então na escola era um pouco melhor. Aí vem o porém da escola. Na escola que eu tinha o lugar para praticar mais com os meus amigos, eu tinha um desafio como eu já mencionei no outro vídeo, na minha escola era eu e a Julian, da Coreia, e as pessoas assimilavam, eu acho, por ela ser asiática, eles assimilavam já que ela falasse o chinês. Não sei se isso faz sentido, mas foi o meu ponto de vista, depois de um tempo que eu percebi, porque na escola
eu tentava falar em chinês, assim, sempre quando eu aprendia alguma coisa nova, eu tentava me comunicar em chinês para mim evoluir, e os estudantes, eles sempre falavam comigo em inglês. Era muito, assim, nítido, porque era assim... Eu estar caminhando com a Julian num corredor e vinha alunos e eu falar ni hao e eles responderem hi ou hey em inglês pra mim, e a Julian falar ni hao e eles responderem ni hao pra ela. Então, assim, era muito desafiador, porque eu queria tentar falar chinês, eu queria me comunicar, mas os estudantes, a maioria, não todos, mas a maioria não conversava em chinês comigo. Então acabava que eu falava em chinês só com professores e minha professora chinesa, obviamente, e alguns funcionários da escola. Mas aí, com o tempo, eu fui pedindo pra eles, quando eu fui tendo mais intimidade com os meus amigos, colegas de classe. Eu Pedia, por favor, fale em chinês comigo. Quando eu não entender realmente, a gente pula pro inglês. Mas, por favor, fala em chinês que eu preciso aprender. Um outro ponto que me ajudou a evoluir muito mais rápido do que alguns outros estudantes de intercâmbio no meu ano foi o fato da minha família não falar nada. Eu chegava em casa, além das minhas aulas de chinês na escola, a minha host mom, ela tinha uma paciência... Dijo. Cara, ela me ensinava chinês todo santo dia no começo. E eu aprendi desde o alfabeto, porque assim, pra quem não sabe, eu vou deixar aqui, o alfabeto em chinês também é diferente, que é esse daqui. A gente fala o ba, pa, ma, fa, que, assim, ba, pa, ma, fa são os 4 primeiros caracteres que vocês veem aí e continua. E assim, esse ba, pa, ma, fa já é um alfabeto Que não é escrito com letras normais igual a gente vê. que é o A, B, C, D, E... Cara, Então, eu tive que aprender esse alfabeto primeiro para conseguir evoluir para a escrita do chinês. Então, assim, eu passei um mês com cadernos de criança escrevendo e praticando. Foi desafiador. Eu achava que eu não ia conseguir aprender chinês, mas eu sou muito grato pela minha host mom ter ficado em cima de mim, ter feito eu estudar todo santo dia, e eu evolui muito, muito rápido, assim, em comparação com os outros intercambistas lá do meu ano. Chegou uma hora que eu evoluía, eu não conseguia saber quando que eu tinha evoluído. Eu só me via ali conversando com as pessoas em chinês. dá pra entender? Tipo, Eu não sei o momento, se você me perguntar o momento exato, Marco, a partir de quando que você conseguiu começar a se comunicar, eu não sei, porque a gente não consegue ver essa evolução. Eu só sei que eu me peguei um dia indo num supermercado sozinho, indo numa loja sozinho e pedindo e conversando com as pessoas. Uma coisa também muito importante para você levar em consideração é que, chinês é um idioma totalmente diferente do português, do nosso idioma. Então, assim, você vai ser mais difícil. É uma coisa, assim, nova. O som não é igual. A maneira de se expressar numa sentença não é igual, assim, totalmente diferente. Porque, se você for comparar, quando você está aprendendo inglês, é muito mais fácil pelo fato de ser um abecedário normal e tudo mais. O chinês, cara, foi muito mais desafiador. Mas eu cheguei em Taiwan sem falar nada. E com o chinês que eu saí falando de Taiwan, eu fiquei assim, eu sinto muito orgulho de mim. E depois teve várias outras situações no meu distrito lá em Taiwan. Como eu já expliquei, teve uma competição de chinês. Foi, eu acho que depois de 7, 8 meses de intercâmbio lá no meu distrito. E assim, os 37 intercambistas, eu consegui ficar em terceiro lugar dos 37. Então foi uma coisa assim, muito legal. E eu aprendi a cantar música em chinês. Eu aprendi a citar poema em chinês. E aí vem um plus de Taiwan, que lá em Taiwan não se fala só chinês. Eles falam chinês tradicional, que pra quem não sabe... A China e Taiwan falam chinês, porém a China simplificou a escrita deles e Taiwan manteve a tradicional. E em Taiwan também fala-se taiwanês e alguns outros dialetos. Mas o taiwanês eu acho que é o dialeto que mais predomina depois do chinês em Taiwan. Aí vem uma curiosidade. O taiwanês não existe uma escrita pro idioma taiwanês. Eles só falam e escrevem em chinês. Então assim, na minha host family, por exemplo, a avó da minha host family... eu não conseguia falar com ela, porque ela só falava taiwanês. Ela nem sabia falar chinês. E assim,
era muito ruim. E os meus pais de lá, quando eles queriam falar alguma coisa pra mim não entender, eles conversavam em taiwanês entre eles, que daí eu não entendia bulufas. Depois, com o tempo, eu aprendi uma palavra ou outra, assim, palavras do dia a dia, que eles usam mais taiwanês do que o chinês. Por exemplo, em português, quando a gente vai falar pra alguém, deixa eu te falar, eles usam isso lá em Taiwan em taiwanês. Eles não falam em chinês isso. Então, assim, algumas palavras você pega, que seria o agarigon, e aí eles começam a falar o que eles querem falar. O taiwanês soa bem diferente do chinês pra mim, e eu acho que a pronúncia do taiwanês muitas vezes era mais fácil do que a pronúncia do chinês, se faz sentido pra vocês. É muito louco, gente. Eu acho que, assim, esse é assunto pra... Hoje fazem 4 anos que eu voltei de Taiwan, que eu saí de lá. Eu posso dizer que eu esqueci muita coisa porque não pratiquei e não tem com quem praticar, é muito difícil praticar chinês num lugar, mas assim, sempre que eu tenho chance de falar chinês, eu falo chinês. Quando eu vou pra Nova York, pra New York City, eu gosto muito de ir na Chinatown lá. E, óbvio, tem muitos chineses. E onde eu corto o cabelo, geralmente, quando eu vou pra lá, eu consigo conversar muito com elas. E tem uma em especial que a gente sempre conversa muito. E foi legal, porque a primeira vez que eu fui lá, depois de muito tempo sem falar chinês, eu consegui conversar e me comunicar muito e falar pra ela, tipo, muitas coisas que eu quis falar e a gente conseguiu ter uma conversação. E o meu amigo da Alemanha, ele ficou assim... Porque até então, quando eu falo pras pessoas que eu sei falar chinês, as pessoas ficam, ok, mas tipo, não acredita muito, eu acho. E aí ele era assim, ele não acreditava, sempre ele zoava comigo, você fala chinês. E o dia que eu cheguei nesse salão e comecei a conversar chinês com a mulher, ele ficava assim pra minha cara. Mas quando você estuda a língua chinesa, você vê que por trás da escrita tem a história e eles falam que são casinhas e são água e flor e tudo. Tipo, eles veem o desenho naquilo que eles fazem. Muitos não faziam muito sentido pra mim, mas se você for ver, estudar a fundo, faz muito sentido. Se você quer turistar em Taiwan, você vai conseguir se mover e pegar transporte, comprar coisas, porque muita gente fala inglês. Assim, não todo mundo, mas muita gente você vai conseguir se comunicar de alguma forma. E eles são muito pacientes e eles gostam muito de estrangeiro. Quando você tenta falar em chinês, eles ficam muito felizes. Eu tenho muita vontade de voltar para Taiwan para estudar mais chinês e, de verdade, estudar agora a fundo, sabe? Escrever, ler mais e ficar realmente muito bom no chinês, porque eu acho que é uma língua, assim, hoje para o mercado de trabalho é extremamente importante e, o chinês é um diferencial realmente diferente, porque, igual eu vejo hoje no Brasil, você falar que fala inglês... Ok, é um diferencial, mas não é mais aquele diferencial. Hoje em dia, muita gente fala inglês. E também é uma coisa que hoje em dia é pedido em muitas vagas de trabalho em muitas empresas. Então eu acho que assim, óbvio, investir em inglês é hiper importante, que é a língua aí, né, de mercado de trabalho. Mas eu acho muito legal você tentar investir em um segundo idioma, além do inglês, que eu acho que vale muito a pena. Acrescenta no seu currículo e, gente, é muito legal você chegar e falar assim, eu falo tal língua. É muito satisfatório, não é? Gente, eu quero agradecer muito vocês por terem assistido o vídeo até aqui. Eu quero pedir, por favor, se inscreva no canal pra me ajudar, compartilha com seus amigos, dê o like aí, dê o joinha e muito obrigado. Eu deixo o meu Instagram aí embaixo na descrição pra quem quiser, pode me seguir lá. E é isso, muito obrigado. Tchau, tchau. Eu te encontro no próximo voo. Our feelings in the water.